Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus, nosso sublime amigo, esteja presente no coração de cada um de nós. Ele está conosco. Às vezes a gente pensa, mas será que Jesus está conosco? Será que Deus está comigo? Tanta gente neste mundo, mas é como nós imaginarmos, será que o sol chega em mim? Está tão longe? Jesus é mais do que um sol a se irradiar por todo o nosso planeta. O nosso tema é extremamente palpitante, considerando o papel que a doutrina espírita exerce no mundo. Uma doutrina nova, 162 anos vai fazer. Acreditamos a doutrina mais nova. Foi depois da vinda de Jesus que vieram grandes pensadores, filósofos, protagonistas de um novo pensamento religioso, amadurecendo a vida de todos nós, para que pudéssemos então entender ensinamentos mais aprofundados. Não vamos dizer novos, porque Jesus dissera tudo que o homem necessita no momento, e já está há 2000 anos, e não sabemos se vai mais 1000, mais 2000, para que venha alguém dizer um acréscimo do que Jesus dissera. A doutrina espírita, portanto, não fez um acréscimo, trouxe esclarecimentos de acordo com a evolução de todos nós. E no nosso tema, vamos observar a contribuição da doutrina espírita para o entendimento, principalmente hoje, os tempos atuais. O conceito de saúde, ele mudou cerca de uns 40 anos, mais ou menos. Nos meus tempos acadêmicos, o conceito de saúde era saúde, ausência de doença. Ausência de enfermidade. Saúde. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é mundial e coordena todos os avanços científicos ante o progresso da ciência, apresentou um conceito novo. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Vamos repetir e explicar um pouquinho. Completo, olha a palavrinha completo já nos faz a pensar. Completo bem-estar físico, quer dizer, nosso corpo físico, disso que nós estamos vendo. Mental, que a ciência não sabe ainda muito bem dizer claramente o que é o mental, mas sabe que existe este segmento fisiológico pelas manifestações de sintomas em que a pessoa não apresenta
elucidações ante a perquisição médica, até mesmo o auxílio dos recursos para o diagnóstico, seja laboratorial, seja de imagem, foge dessa possibilidade, mas diante do profissional da saúde, a pessoa faz as suas queixas, apresenta sinais, sintomas que ao médico idôneo e responsável não vai dizer que ela está fantasiando, mas exames nenhum são capazes de revelar alguma anormalidade que busca-se na investigação do funcionamento de algum órgão. Então, completo bem-estar físico, mental e social. E social se alarga bastante quando se pensa nas nossas ligações sociais, no trabalho, na vizinhança, no clube que frequenta, na associação de classe, etc, etc. Na família. Veja a amplitude do conceito de saúde. Alguém tem uma separação conjugal, adoece, a família adoece. Alguém está inadimplente, devendo, e não é pouca gente, né? O candidato aí se propôs uma fantasia de retirar todo mundo das inadimplências, né? Mas o povo não acredita nesses milagres. Então, adoece também, porque perde o cartão de crédito, não consegue comprar a crédito e comprar à vista é difícil, não adoece no conceito da Organização Mundial de Saúde. Portanto, dentro desse conceito bastante amplo, considerando a complexidade da natureza humana, qualquer um de nós olhamos para alguém caminhando ereto, passos largos, coradinho, agora aqui nessa é todo mundo coradinho, principalmente aqui na praia, que pessoa saudável. E se nós perguntássemos a vocês, quem atende a este conceito de saúde, quem sabe algumas pessoas levantariam o braço. Mas vamos ver no decorrer de nossa palestra que é complicado nós nos sentirmos completamente saudáveis. Porque nós somos seres complexos. E dentro dessa complexidade, em que já para o médico, nas perspectivas tradicionais de levantar um diagnóstico, já se constitui difícil, quanto mais se formos considerar o que hoje a medicina vem apontando, de que o ser humano, o homem, a mulher, não tem, na expressão da saúde, os limites do corpo físico.
Isto é o entendimento científico. Mas, por que então adoecemos? Com todos os avanços, a disponibilidade nossa dos vários segmentos da área médica e paramédica, e nós peregrinamos muitas vezes atrás de um especialista, de um profissional que erradique a enfermidade. E assim deve ser, naturalmente, porque nós precisamos ter saúde. Mas nos atentamos bem que é coisa de poucas décadas as áreas da saúde falarem em prevenção. Algumas poucas décadas passadas, a gente ia no médico, ai, dói aqui. Vai no médico. Não dói nada, não vai. Mas a medicina apostou muito na prevenção. E o próprio avanço, surgindo as vacinas, e mais arrojadamente, por conta até mesmo de alguns profissionais, não tanto quanto das escolas acadêmicas, apresentam-nos também para a manutenção da saúde um estilo de vida, ainda que esbarre nos limites das questões físicas, mas já estão extrapolando dos limites físicos, e surge um segmento muito forte na área da medicina, e que é estudado nas escolas de medicina, as denominadas doenças psicossomáticas. Já ouviram falar? Doenças psicossomáticas. É interessante a ciência estabelecer algumas doenças de fundo psicossomático. O que quer dizer isso? Uma junção entre o psiquismo e o corpo físico, somático, soma, corpo físico. Mas o interessante mesmo é que a ciência acadêmica, mas não é ela que estabelece os conceitos, eles vão decorrer nas modificações dos conceitos tradicionais, às custas dos trabalhos, das investigações, das pesquisas dos profissionais arrojados, que se expõe até mesmo o seu nome, o seu conceito como profissional a investigar esta área. Se a ciência estabelece que existem doenças psicossomáticas, logo a seguir nós vamos citar algumas, então a saúde também é psicossomática, porque a doença é decorrente de algum distúrbio da saúde. Então, neste capítulo, a ciência não se manifesta. Contudo, os homens de ciência têm liberdade para traçar teorias, e as teorias serão aceitas na sua devida época, mercê das comprovações sucessivas que vão ocorrendo. Então,
Só para nós pensarmos. Se existe doenças psicossomáticas, a saúde é psicossomática. Mas o que é o psiquismo? O corpo físico, muito bem entendido, não há nenhuma área, nenhum órgão dos últimos aqui na caixa craniana, que nós temos cérebro, mas o cérebro é uma partezinha, que tem uma massa encefálica com várias estruturas. Das últimas pesquisas, e que ainda vem crescendo, hoje através da neurociência, mas hoje o indivíduo, o profissional, entra para dentro do crânio e estuda o que tem aqui dentro, o indivíduo vivo, antes só quando morria, para ver como é que funciona, mas morto não dá para ver como é que funciona. Então, há um grande avanço, e a ciência fala no psiquismo, e aí enrola muito, e quem fez algum curso nessa área, psicologia, psicanálise, depara-se com um monte de pontos de interrogação. Eu mesmo vi isso na faculdade. Lembro a vez de uma colega, quando a gente estudava a mente, estudava a área do inconsciente, que é a grande maravilha. Ele, mas de onde que vem esse inconsciente? Aí ele diz, olha, já estudei um pouco, mas eu prefiro não comentar em meia dúzia de palavras contigo. Para nós é a área espiritual. Bem, então, entra aí a contribuição da doutrina espírita, em que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz um estudo profundo a respeito do que na época, 1857, dia 18 de abril foi quando apareceu o Livro dos Espíritos, receia alguns cientistas, Freud e outros tantos, faziam algumas elucubrações, escreveram muito, uma linguagem gaúcha, fizeram uma enrolação também, vieram coisas boas, importantes, que até continuam sendo importantes, mas como tudo precisa de explicação, as explicações são dadas com os conhecimentos que se detém na época. E a doutrina espírita não foi escrita por um homem, não é Allan Kardec o autor. A doutrina espírita veio por Jesus, que trouxe uma falange imensa de espíritos da esfera crística, que através da mediunidade, e é muito interessante para vocês que já leram também biografia de Allan Kardec, como surgiu o Espiritismo, é muito interessante que o fenômeno mediúnico ocorreu com meninas que nada sabiam, não tinham vínculo com religião, meninas de 13, 14, 16 anos, em que se manifestaram inopinadamente e espontaneamente fenômenos estranhos que levou a ciência a estudá-los. E o professor Rivail, que posteriormente usa o pseudônimo de Allan Kardec, que vai se ater com seriedade a investigar, não só ele, como outros contemporâneos franceses, Alexandre Delany, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, e outros por vários países, cientistas que foram estudar estranhos fenômenos. E culminou com esses estranhos fenômenos a revelação
da doutrina espírita, onde passamos a entender o que a ciência ainda está engatinhando, tentando dar os passos mais acelerados, no entendimento da organização, da estrutura do homem, da mulher, do ser humano. E uma notável revelação que está lá no Livro dos Espíritos é que o Espírito é o detentor, tem sede no Espírito a mente, e tem atributos notáveis, 2 notáveis atributos. O que atributo? Se eu disser para vocês o gosto do abacaxi, todos vão dar. O gosto da pêssego, o gosto da melancia, são atributos dessas frutas, o que vocês estão lembrando. Então, o Espírito tem 2 grandes atributos: o pensamento e a vontade. Mas se a ciência já conhece que este corpo, os seus corpos, são constituídos de microscópicas unidades de vida, denominadas células. São 10 trilhões de células. Sabe lá o que é 10 trilhões? Não é milhão, bilhão, é trilhão. Aqui, até a ponta dos pés de todos nós, 10 trilhões de células. Elas estão empilhadinhas, formando essa estrutura anatomofisiológica, isto é, com órgãos especializados, com as funções determinadas para manter esta máquina funcionando. Imaginemos, e aqui é fácil de se ver, aqui nesse espaço nós temos tijolos sobre tijolos, são unidades desta parede. Fazendo sua analogia, cada tijolo seria uma célula. Esses tijolos lá na olaria, lá na casa de material de construção, estiveram empilhados de qualquer forma, deram-lhe forma, e eis este auditório. Mas eles estão tijolos sobre tijolos, necessitando de uma energia que os mantenha unidos. E nós estamos aqui com toda essa estrutura de madeira e temos absoluta certeza que isso não vai cair. Se formou um organismo, assim somos nós. As nossas células estão empilhadas, 10 trilhões. Só que dentro desses 10 trilhões tem 850 milhões de células nervosas. Mas o homem não é o corpo. A ciência também passa a desconfiar, porque não localiza, na ausência da saúde, distúrbios neste corpo. Registra queixas, sinais
que indicam ser a pessoa portadora de uma doença. Mas nós não somos também um corpo que tem uma alma. Isso quem garante a doutrina espírita. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma, um espírito, que temos o corpo, cujo espírito preside, administra todo o mecanismo fisiológico, desde os mais delicados da unidade de vida chamada célula. Se esse tijolo, todo ele, é da mesma massa, mesma composição, tudo igualzinho, se nós esfarelarmos, a nossa célula não é assim. Cada unidade desses 10 trilhões tem segmentações. Quando nós fizemos assim, inspiramos o ar, milhões de células recebem o oxigênio, retêm o oxigênio. Vai transformar numa degradação dentro da célula em energia, fisicamente falando. Mas para que esse processo se realize, é preciso uma outra energia que antecede o funcionamento dessa máquina física. Essa energia provém da alma. E que é essa energia? Olha a resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec sobre os atributos da alma: pensamento e vontade. A energia que garante a nossa saúde, a partir de cada uma célula desses 10 trilhões, essa energia é produzida pelo pensamento. Pensar não é uma coisa pelo fato de ininterruptamente nós estarmos pensando, até mesmo dormindo, os pensamentos chamados oníricos. Não é que nós achemos que é coisa muito vaga. O pensamento é o produtor da energia para que a célula, e essa célula compõe tecidos, forma órgãos especializados, coração, rim, fígado, etc. O pensamento é uma energia que chega a cada célula. Nas divisões celulares, porque o nosso corpo se renova, morrem células mais velhas e advêm células mais novas. As células novas ganham cotas de energias ínfimas que nasceram no pensamento. Por isso que a doutrina espírita nos ensina da necessidade da construção de bons pensamentos, porque o pensamento é neutro e a energia que produz é inerente à qualidade daquele pensamento. E isto é o que a ciência estabelece como doenças psicossomáticas. Ninguém de vocês desconhece de que o pensamento produz emoções.
Cada pensamento produz um tipo de emoção. Qualificarmos o pensamento é brindarmos as células com boas emoções, cujas energias vão revitalizá-las, vai possibilitar o surgimento de uma célula nova, sadia, incorporando o seu órgão, porque a mais velha vai dar lugar a ela. Um pensamento desalinhado pelas desestruturações emocionais, mais das vezes faz parte do nosso dia a dia, é capaz de desorganizar o mundo ínfimo, microscópico daquela célula nova, em que ela não vai incorporar no rim, no fígado, no coração, etc. Ela vai ser algo desconhecido do órgão. E conforme o teor do pensamento que nós vamos ler logo em seguida, vai formar um mundo à parte, um tumor, ou vai integrar ao órgão, fragilizando-o nas suas funções, causando algumas doenças. E como o nosso tempo se aproxima, só para nós mostrarmos a vocês, tem 5 minutos pela tolerância, então não dá bem. Vamos até 8h35, quero ler para vocês aqui, que o Roberto não veio trazer coisa da cabeça dele, porque eu não tenho cabelo, gostaria de ter, então posso ter botado coisas não muito verdadeiras na cabeça. E não é brincadeira, ter cabelo é importante, mas eu já sei que no plano espiritual restituir os cabelos é o mais difícil, nos diz Inácio Ferreira num livro. Então deve ser um karma complicado. Bem, olha aqui, meus amigos e minhas amigas, o que diz o Dr. Lucchesi. Dr. Lucchesi é um grande cardiologista, escreveu vários livros e hoje ele é um espiritualista, desenvolve um trabalho importante, é diretor dos hospitais Santa Casa, ele é cardiologista, na Santa Casa, cardiologista, Instituto de Cardiologia. Acho que é o São Francisco, né, cardiologia, ele é o diretor do São Francisco. Olha o que ele diz assim, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, já indica que a depressão será a segunda causa de doenças no mundo, até o ano 2020, depressão. Se cada 10 já tem aí 6 que são deprimidos, outros 3 que estão no caminho, e um vai entrar depois. Não vai atingir todo mundo. Quer dizer, é um exagero. A depressão deixou de ser uma forma de conduta. Ela é uma doença da alma. Nós estamos aqui para tratar a alma. E somos amparados por uma espécie de tripé: corpo, mente e espírito. Dr. Lucchesi, não é espírito. E aqui nós vamos ler este livro aqui, é uma maravilha. Autodescobrimento da Joana de Ângeles. Olha o que a Joana de Ângeles nos diz. Antes eu vou ler aqui, estudos científicos que estabelecem causas de doenças psicossomáticas. Doenças que nascem na alma, portanto. Segundo a psicóloga americana Louise Hay, todas as doenças que temos são criadas por nós. Todas as doenças que temos são criadas por nós. Afirma que somos 100% responsáveis por tudo
tudo de ruim que acontece no nosso organismo. Todas as doenças têm origem num estado de não perdão, diz a psicóloga. Sempre que estamos doentes, necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar. Pensar, tristeza, pesar, a letra miudinha aqui, pesar, tristeza, raiva e vingança, são sentimentos que vieram de um espaço onde não houve o perdão. Perdoar dissolve o ressentimento. E por isso que Jesus afirmou, antes de orar, vai, reconcilia-te com o adversário. Nós que estamos aqui, minhas amigas e meus amigos, não podemos ter adversário. Não podemos dizer, eu não gosto de alguém e sou inimigo dele. Até pode não gostar, mas ser inimigo é bem diferente. Nós que estamos aqui como cristãos, não podemos ter alguém pensando e nós retribuindo qualquer pensamento ruim, negativo. Quando orarmos, temos que orar por aqueles que se antipatizam conosco, por aqueles que nos caluniam, por aqueles que querem nosso mal, que o problema é dele, não é nosso. O perdão é para nós nos libertarmos do outro, não ficarmos algemados ao outro. Aí, algumas vezes psicossomáticas. Artrite, a causa. Crítica conservadora por longo tempo. Pessoa que da vida de uma, da vida toda, crítica, por longo tempo. Traz artrite. Câncer, mágoa profunda, tristeza mantida por muito tempo. Ai, fulano me fez isso, foi em 1980. É isso. Se fez ontem, já está meio abaladinho, mas se durar muito, tira isso da cabeça que não presta. Vai ter câncer ou outras doenças. Diabetes, tristeza profunda. Nós ficamos tristes às vezes pelo problema dos outros, pelo insucesso do outro devido à sua negligência, preguiça, má vontade. E nós ficamos tristes. E nós perdemos o sono, eu também fico. Mas aí eu tiro da cabeça. Porque onde a gente tem laços afetivos, a gente fica triste com as derrotas, com os fracassos, com a má vontade, com o desinteresse, com as separações, com isso, com aquilo. Mas o problema, a gente logo pensa, é dele, não é meu. E tem que arrancar a tristeza dentro de mim. Enxaqueca, raiva reprimida, pessoas perfeccionistas, insônia, medo, culpa, pressão alta, problemas emocionais duradouros não resolvidos, tumores, alimentar mágoa, acumular remorso. E assim a quantidade de enfermidades que a ciência já diz. Mas o que diz a nossa Joana de Anjos, só para nós encerrarmos? A Joana de Anjos é extraordinária. O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que integram fluxos contínuos uns sobre os outros. Essa troca, espírito e matéria, é uma troca energética. Desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo causados pelos pensamentos em desalinhos, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista inquieta na aparelhagem celular. Determinadas emoções fortes, como medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional reagindo no físico, no corpo, nele produz aumento da taxa de açúcar, devido aos diabetes. A repetição no fenômeno provocado por várias doenças como diabetes, artrite e hipertensão. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico,
um componente da alma. Por outro lado, os impulsos primitivos do corpo, tais como comportamentos alimentares, comportamentos sexuais, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietação que se expressam clinicamente e que a longo prazo se transformam em neuroses, psicoses, perturbações mentais. E tem muita coisa, mas vocês podem adquirir esse livro. Ele é bem simples de ler, fácil de entender. Amigos, a grande recomendação de Jesus está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este aqui é para todos os dias. Não é brincadeira. Não é comer só todos os dias. Evangelho todos os dias. E várias vezes ao dia. Paulo de Tarso, quando conheceu o Evangelho de Jesus, e depois eclodiu sua mediunidade, que passou a ver os espíritos de toda a natureza, ele diz assim: há uma multidão que nos rodeia. Nós não vimos essa multidão, mas há uma multidão muito mais para nos botar o pé na frente e a gente cair. Mas aí Jesus traz a grande recomendação para todos nós. Capítulo 11 do Evangelho. E foi perguntado para um doutor da lei, um cara que sabia das coisas: mestre, qual é o mandamento maior? Amar a Deus com todas as forças do teu coração, da tua alma, da tua mente. Esse é o primeiro, e o segundo, semelhante a esse, tão importante quanto esse: amar o próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis dos profetas, todo o Antigo Testamento, aquele livrão está aí, disse Jesus. Para ele que conhecia todo o Antigo Testamento, as leis de Moisés. Amar, sempre, incondicionalmente. Amar até mesmo chorando. Mas amar, porque é uma força extraordinária dentro de nós, o amor. É ela que nos restabelece a saúde. Muita paz, muito obrigado pela acolhida de todos vocês.